Quero começar contigo, meu caro Alexandre Ernest. Pênalti ou o árbitro errou, meu caro Alexandre Ernest? Eu particularmente acho que o árbitro errou, porque é inconclusivo se a bola bate na perna e depois no braço ou direto no braço. Se a bola bater direto no braço, é pênalti. E a gente está aqui para torcer, mas não para distorcer, né? Eu sou colorado, torço para o Internacional, mas a minha obrigação aqui perante vocês que nos assistem, nos donos da bola, é dizer a verdade. Né? Se a bola bateu na perna e depois no braço, não é pênalti. E aí, mais um equívoco do árbitro da partida de ontem. Né? Então, me parece muito claro que, pela imagem mais fechada, que a gente já viu inúmeras vezes, não só nas redes sociais, mas até mesmo na hora do jogo, é muito inconclusivo. Não é possível dizer houve pênalti, porque a bola não se sabe se a bola bate direto ou se a bola resvala na perna do Ener Valencia. Até porque o Ener Valencia, ele não abre os braços assintosamente. Ele faz um movimento de perna junto com o braço. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai tirar o braço fora. Na hora que ele vai pegar e vai pular para dominar uma bola. Principalmente a partir do momento que quando tu vai fazer um pulo, os seus braços são o teu motivo de equilíbrio. Então, me parece, pelo menos a minha interpretação, é que não é pênalti essa jogada aí do Ener Valencia. Muito bem. Meu caro Ribeiro Neto, a sua opinião sobre esse lance polêmico que a gente está reproduzindo a exaustão para você, torcedor do Internacional. É aquela história, tá? O torcedor colorado já carimbou o aspecto de roubo. Né? Quem acompanhava o jogo ontem pelo Twitter, especialmente, que é a rede para essa coisa toda, né? Essa coisa que tu atira sem saber o alvo, o Inter foi roubado, o Inter foi assaltado, uma barbaridade que aconteceu. Pois eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Em primeiro lugar, se o Antony, que foi um herói ontem, não tivesse feito cera de 4 minutos, nada disso tinha acontecido. Tinha sim, Ribeiro. Tá? Que cera? Sabe por quê? Porque ele ficou deitado no chão e deu tempo. Olha o tempo que demorou pro VAR chamar o árbitro. Vocês não notaram isso? Ele vai tirar a bola por cima e os dois atacantes vêm nele e batem nele. Deixa eu te falar uma coisa. O VAR é revisar igual. Se ele não... Aqui, ó, O não árbitro tem que autorizar a bola. Ele pode dizer assim, ele ia bater o levanta agora escanteio para e nada... Tu vê, conta quanto... Eu te convido a tu rever. Ribeiro, na hora que o toque pega no braço... demorou pro VAR chamar... Tudo bem, Ribeiro. Na hora que deu tempo de um juiz parar o jogo, atenderem o deixa eu te fazer uma vírgula, por gentileza. Na hora que a bola pega no Ener Valencia, é só tu olhar na imagem, os jogadores do Cruzeiro já estão reclamando. Perfeito. O lance seria revisado com o Antony caído. Demorou 4 minutos. Ok, seria revisado igual. Não seria se a bola... Não, então todo mundo seria a regra. Se o cara bate o escanteio, acabou o lance, O juiz ia mandar segurar, Ribeiro. Tô te falando. Bom, mas tudo bem, esse não é a questão. A questão é o pênalti. Gente, vamos lá. Por mais que isso agrida, vou usar uma figura, tá? As reclamações do Internacional, e eu concordo que o juiz é horrível, que o juiz é caseiro, beleza. Não, tá. foi o que apitou o Grêmio e Corinthians? Esse Eu não juiz sei, aí? o juiz é ruim, tá? O juiz é ruim. Mas, gente, foi pênalti. Foi pênalti. Mas, pelo amor de Deus. O cara, assim, ó, é só tu pegar o comportamento dos zagueiros em lances que vão com a bola. Todo mundo põe o braço para trás, para não estender o corpo. Isso aí já virou automático. O que o Ener Valencia fez foi assumir o risco de ser marcado o pênalti. Ah, Ribeiro, mas é um lance de interpretação. Tem gente que não dá. Perfeito. Não tem critério nenhum a arbitragem. Só que todos são prejudicados e todos são favorecidos pela mesma falta de critério. Então o que eu quero dizer para vocês é que tu pode até reclamar da interpretação do VAR. Mas dizer que isso é roubo, isso aí é paixão cega, velho. Tá? Não é. Roubo não foi. O que não foi roubo. É mesmo depois eu vou falar da expulsão. Tá. Não roubaram nada. Houve uma interpretação. Não, mas a interpretação não atingiu o meu interesse. Beleza, tu pode até achar isso. Agora, que foi roubado, isso aí é uma demasia, é uma paixão cega. Eu acho, Ribeiro. Qualquer pessoa racional não pode cair nessa, né? É que eu acho. Mas é que tem uma coisa. O roubo. Óbvio que não houve. Não Mas houve é que a não é. predisposição da equipe de arbitragem em prejudicar o Internacional. Não, a gente tá levando para um lado do torcedor, né? Mas eu vou ter... Mas o que aconteceu ontem... Não, perfeito, mas o parcial da enquete, 68%. É que, na verdade, que o Inter foi prejudicado. É que, na verdade, se a gente for olhar o lado do torcedor, o torcedor, ele é apaixonado. O torcedor, ele vai gostar quando ganha, ele vai
odiar quando perde, ele vai achar uma questão de roubo da arbitragem ou, por exemplo, alguma coisa condicionada contra o time dele. Isso é normal para mim. A questão principal que eu acho que nós temos que avaliar é o seguinte: o que o Roger falou sobre isso? O Roger fala sobre critério de arbitragem. Interpretação. Interpretação, que é o que tu acabou de dizer. Não há um critério. Não há um critério. Não há um critério na arbitragem brasileira. Não há uma linha de raciocínio. Gente, vamos lá. Não, beleza, eu sei que é óbvio, mas... A gente debate isso há quanto tempo? Mas é que a gente debate isso? Porque Mas a gente vai discutir, desculpa, Ernest, o lance pontual, que é esse pênalti do Valência. Por quê? Porque esse foi o principal lance do jogo. Porque que a arbitragem no Brasil, ela erra sempre. Porque já houve lances semelhantes que não foram marcados. Foi considerado pênalti. Exatamente. Então, isso. A falta de critério, que é a reclamação do Roger, falta de critério, que é a reclamação do Bisol na saída do túnel ao final do jogo, né? Que ele não teve critério. Aí vai entrar, meu caro Bruno Soares, na subjetividade quando a regra fala em interpretação. O problema é a regra. Interpretação. Aqui nós temos 5 pessoas. Aqui já tem uma discussão sobre interpretação desse lance. O que mostra se há interpretação não há roubo. Eu tô fechado contigo. Eu acho que roubo é muito forte. Acho que roubo é muito forte. Mas a gente pode esquecer. A gente pode esquecer essa palavra. Predisposto a prejudicar. A gente pode esquecer essa palavra roubo, porque ela não é falada por um dirigente do Inter. Se ela fosse falada por um dirigente do Inter, eu acho que a gente tinha que debater ela. Aí, se a gente vai ficar debatendo rede social aqui. Aí eu acho complicado. Não, acho que tá certo, Ernest. Agora é o roubo seguinte, tem que tirar, não tá falando de roubo. O lance, eu acho que, na verdade, pra gente debater arbitragem no jogo de ontem, mesmo esse assunto arbitragem, ele precisa ser dividido. O que a gente tá fazendo agora é debater um lance especificamente. Acho que a arbitragem foi ruim, foi caseira, como disse o Ribeiro, tava inseguro. No Brasil é fraca. Ok. Agora, no Brasil, eu concordo. Agora, esse lance... Só para o Paulinho dar uma conferida se esse juiz não é o mesmo que apitou o Grêmio. Não é. Agora, especificamente, este lance que a gente viu aqui reiteradas vezes, tem primeiro uma questão da fase do Valência, né? Porque aquela ali não é uma maneira de dominar a bola. Ele vai com o braço. Eu vou fazer. Exato. Palavra perfeita. Estabanado. Ele vai com o braço e com a mão juntas, assim, ó, na bola. Isso não é maneira. É a fase dele que é péssima. Ele dá azar de estar dentro da área. E a grande dúvida no lance foi: pega ou não pega na perna antes de bater no braço? Isso mudaria tudo. Na imagem mais aproximada, para mim, se é inconclusivo, favorece a defesa. Se é inconclusivo, não dá nada. Mas para mim, na imagem que está perto, mostra que não pega na perna do Valência. Toca no braço direto. Então é pênalti. Para mim, esse lance o árbitro acertou. A arbitragem dele, péssima. Foi mal no jogo. A gente pode debater, Gamba, agora, no teu comando, claro. As outros lances, a expulsão do zagueiro do Inter, a incoerência. Eu vou dizer uma coisa para você. Mas esse lance para mim foi pênalti, sim. Eu vou te dizer o seguinte, talvez isso não aconteça agora em meio às competições. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil em andamento. Mas já passou da hora da gente discutir o Wilson Luiz Senene. Já passou evidente que sim. Passou da hora. Evidente. Bruno, se a gente for aqui com atenção... Muda o cara e a arbitragem continua muito ruim. Se a gente for fazer com atenção uma pesquisa sobre todas as rodadas do Campeonato Brasileiro até aqui... Todas têm alguma coisa. Toda rodada tem alguma reclamação. E eu entendo que, por vezes, o time chora como justificativa para a torcida. Mas no Brasil, os clubes estão reclamando com razão. Claro, sim. Toda semana chega meia dúzia de reclamação na CBF. Só que a CBF não tem o que fazer. Se a CBF for botar na geladeira todos os árbitros que os clubes questionam, não tem jogo, velho. Não tem jogo. A discussão é maior, né? Tem que mudar a maneira de fazer. Quem é o principal árbitro do Brasil? Não, aí que tá. Quem é o principal árbitro do Brasil? Eu nem sei mais. Não, mas quem é o principal árbitro do Brasil? Talvez o Daronco tem reclamação. Klaus tem reclamação. Wilton Pereira Sampaio tem reclamação. Todos. Mas por isso que eu acho que o debate é maior. Eu acho que assim, a gente mudar o chefe de arbitragem, a gente já mudou. As coisas não deu certo, exato. Eu acho que é uma discussão muito maior. O preparo tem que ser melhor, a maneira de fazer a arbitragem tem que mudar. Mas aí tu muda é muito mais difícil da arbitragem e tu traz alguém com essa mentalidade. Mas vamos lá, a arbitragem não é... É o ideal. A arbitragem não é profissionalizada. Cara, a arbitragem não é profissionalizada. Mas essa discussão no Brasil, ela nunca vai vingar. Mas ainda nós vamos ter. Enquanto for assim... Então nós teremos
for assim, tu pode botar o CNM, o Ribeiro Neto, não vai mudar nada. Assim, a gente tem uma arbitragem que não é profissionalizada, primeira coisa. E segundo, nós temos árbitros, eu vou cuidar o termo, mas que são medrosos para dar certos jogos em certos mandantes. Mas aí eu vou te dizer, tu sabes de onde vem o medo? Do VAR. Não. Tem árbitro que apita com medo do VAR. Tem árbitro que tem medo de tomar decisão no campo ao contrário, e ser corrigido pelo VAR. O Daronco, quando surge o VAR no Brasil, ele deu uma entrevista na ESPN e ele falou, no começo eu tinha receio. Eu tinha medo do VAR, se o VAR ia me chamar, eu tinha perdido a minha autonomia do campo. Não, hoje o VAR é o avalista da incompetência. Como é que tu tem medo de algo que pode vai salvar? te ajudar? Porque o árbitro perdeu a autonomia, Bruno. A autonomia dele ainda, ele vai lá no autonomia. Mas daí é ruindade, Bruno. Mas daí é ruindade. Hoje o VAR é o analista. Bom pra eles. Hoje o VAR é o avalista da incompetência. Porque ele não corrige o erro? Não, porque o árbitro aproveita de que tem uma imagem de vídeo e deixa pro cara lá de cima tomar a rédea do jogo. Não, quando ele olha, ele não tem coragem de sustentar. É isso aí. Sabe por quê? Se o VAR chama, ele já vai condicionado ao erro dele. É isso aí. É isso que acontece. Quando o VAR chama, tu já sabe que é tu já sabe eu já vi. Aí o cara vai condicionado. Não, nós já vimos. Mas aí entra o que o Pedro falou. O cara tem que ter personalidade. Aí que tá. Nós já vimos. O VAR tirou isso. Ele vai olhar o vídeo. Brasil, porque mas ele não é obrigado a atender o que o VAR está dizendo. Mas é o que eu estou dizendo. Ele não é. Mas é o que eu estou te dizendo. O árbitro perdeu a autonomia. Ele perdeu, ele vai pro VAR, ele já vai condicionado. Não, mas ele perde se ele quiser a autonomia. Se ele for um bunda mole, sim. Se ele for um bunda mole, ele Vocês perde estão dando razão pro meu discurso. O que acontece no Brasil, isso é hoje. Mas isso ajuda o árbitro, Não ajuda se ele não tem convicção, Bruno. Mas é o problema dele. Mas é o problema dele. Eu não posso achar que o VAR é um problema. Mas tu entende que se tu vai pro VAR, ele já vai conseguir com o seguinte rótulo. O VAR acerta. O VAR me corrige. Vocês viram que nós saímos de uma análise pontual para uma análise macro? O macro, é isso. Sabe por quê? Porque esta é a verdade. Claro. Então, mais ainda se sublinha de que o Internacional, prejudicaram o Inter. Não é o Inter, são todos os clubes que são prejudicados ou favorecidos pelas decisões da arbitragem, gente. Então, assim, depois nós vamos falar, né? Não dá para esquecer também que o Internacional sofreu essa pressão. Teve jogadores expulsos, beleza. Mas quando estava 11 contra 11, não estava jogando nada. Em seguida a gente vai falar sobre isso. Nada! Entendeu? Que era a nossa preocupação em relação ao desempenho anterior. Então, não dá para mascarar tudo, sabe? E outra, não dá para terceirizar. Os clubes todos eles são iguais, eles são previsíveis, entendeu? Se tu tiver uma ferramenta para mascarar algum problema que é teu, tu usa, porque aí vai todo mundo para aquele lado aí esquece o essencial, que é a produção dentro de campo. Eu sei, aqui, sabe? Que é daqui a pouco a irresponsabilidade do seu Rojo com o cartão amarelo e daquele jeito contra o jogador do Cruzeiro, entendeu? É um jeito que está banado que o Valência vai pra bola. Quer dizer, e isso não se fala. Por quê? Porque é mais confortável. A arbitragem, que barbaridade. E essa normativa, a normativa não foi pro Inter, foi pra todos os clubes. Mas a gente não pode deixar de dizer que essa normativa foi contra o Inter. 3 horas antes do jogo só tem uma palavra. Várzea. É várzea. 3 horas antes do jogo é várzea. É várzea, mas não foi contra o Inter. O que tu não tá entendendo, Ribeiro? Ribeiro, o que tu não tá entendendo? Mas eu não tô Ribeiro, não é que é o contra o Inter. Tá no pacote da reclamação. Não é contra, mas prejudicou. Sabe contra quem foi a normativa? Vou te dar um exemplo. Deu azar, então. Tu sabe contra porque quem? o árbitro aplicou ela errado. Prejudicou o Inter no jogo. Como assim aplicou errado? Aplicou errado, porque o Matheus Pereira deveria ter tomado cartão, também não tomou. Beleza, isso aí Só os jogadores do Inter tomaram cartão. Mas como só os jogadores do Inter? Sim. Assim, os caras falaram assim, botaram no scout. Tudo que é falta era cartão amarelo. Não é verdade. Sim. Não é verdade, sabe por quê? Porque vocês não têm memória. Uma das reclamações botaram no scout o número de faltas do Cruzeiro e o número de faltas do Inter, tá? Por que o Inter teve muito mais amarelo que juiz? 4 cartões do Inter foi uma reclamação, velho. Vamos lá. Não tem nada a ver com a falta. Não era reclamação que a arbitragem era horrível. Antes da normativa, eu tô sozinho nesse discurso há muitos anos, não é porque eu tô nos donos da bola, mas eu já falo isso há muitos anos, quem me acompanha sabe disso. É impressionante que em determinados lances capitais contra a dupla Grenal, acontece isso. Teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, coisa nenhuma. Agora Belo Horizonte também está sendo
beneficiado. Cara, Minas Grêmio Gerais Inter, está sendo cara, beneficiado. Grêmio Inter, eu não vou Grêmio participar. Inter O árbitro- se ferra o árbitro sempre. Não. O árbitro é Sempre. fraco. Pedro, eu concordo contigo, tá? Sempre, cara. O árbitro de ontem... Para com o essa árbitro... teoria da Sempre. conspiração. Não é teoria da conspiração, Nós, os é coitadinhos. fato. Não, né? O Rio Grande do Sul, não. coitadinho. É fato. O Rio Grande do Sul É está fato. perdendo para o futebol Não, de Minas desculpa, Gerais. é fato. Não, É não, fato, não, Pedro, eu até é não- fraca a arbitragem. É fraca. Em lances capitais É contra fraca. Inter e Grêmio, É sempre fraca. a arbitragem é fraca. A minha tese é até um pouquinho diferente. Não sei se é contra a Ó. dupla Grenal. Eu acho que Corinthians e Flamengo têm arbitragem própria. eu não vou assim, entrar nessa. quando precisam, né? Eu não Não é vou entrar sempre, nessa. é só quando é decisivo o O jogo. ponto para mim sobre a normativa, voltando para a normativa, é o seguinte: o Inter e todos os clubes, creio eu, recebeu a normativa 3 horas antes do jogo. Logo, o Cruzeiro também foi Sim. prejudicado, certo? Embora o Cruzeiro, no jogo, em tese, na visão do Ernst, foi beneficiado por um pênalti que para ele não foi. Mas vamos além. Se a equipe de arbitragem recebeu a normativa 3 horas antes, escancar ainda mais a várzea. Foi o que o Bisol falou. O que o Bisol diz é que talvez não tenha chegado para a arbitragem, porque ele não aplicou a normativa Isso. no campo de jogo. Isso. E assim, E aí? não tem a ver só com a E normativa. aí é que ele prejudicou o Inter. Como é que Não quem tem. aplica a regra recebe, Ribeiro, a normativa 3 horas antes? Não tem só a ver eu, com a Como é que normativa. quem aplica a Eu que não regra... abro meu e-mail Não durante tem o só dia a ver com a inteiro. normativa. Tem, olha só. Eu não tô- Tu vai mandar para a equipe do jogo, Me- tu me liga ouve- pro cara, né? Me ouve uma coisa, tá? Não tem só a ver com a normativa. Tem a ver com o seguinte. Cara, o jogo é um contexto. O jogo é um contexto. O Roger mesmo falou isso na coletiva. Olha só, eu chego e digo para os meus atletas, esse árbitro aqui ele tem uma característica, ele não dá qualquer falta, ele dá cartão amarelo. O Roger sabia a média de cartões Ele falou sobre na isso. história do cara apitando. O Roger disse na coletiva que esse árbitro usa o cartão como arma. Isso como arma. perfeito. Como arma. Esse Foi é o que ele fez. Esse é o grande problema. Isso O aí- grande problema isso não é está na estudar, né? normativa. Isso aí também é estudar arbitragem, né? Claro, o grande Mérito do grande Roger. negócio é o Mostra que não é jogo um como um neófito, todo. É. O jogo como um todo foi prejudicado, porque o árbitro foi caseiro, o árbitro picotou o jogo, o árbitro tirou o Inter diversas vezes da partida, porque a partir do momento que tu começa a colocar falta aqui, falta ali, cartãozinho amarelo, tu vai tirando o cara do jogo, tu vai fazendo com que o mental, tu começa a ficar irritado com o jogo. Tu prejudicou o jogo. O árbitro prejudica Com a normativa. partida. Porque a normativa diz que o jogador que não é capitão, ele não pode reclamar, senão ele vai tomar cartão. Justamente num jogo que o árbitro dá cartão por tudo. E o que o Inter Ele fez? não consegue segurar o jogo E o na que o palavra, Inter no fez? comando. Ele tem que dar E o que cartão. o Inter fez? O Inter ludibriou a O Inter regra. pegou e trocou Encontrou uma 3 saída. vezes de braçadeira. Mas e tinha que fazer isso mesmo, né? fez É um bem? absurdo. Fez bem, é um né? absurdo Mas tenho certeza que já para a próxima rodada vão criar uma nova regra óbvio. para que isso não Vai vir aconteça. uma O Inter normativa. teve 3 cartões ontem, Então, velho. Vai E vir pra a tu ver que é normativa tão que não absurdo pode que não mudar. pode, que não Não, pode não, mudar não, cartão. não, não. Houve essa. Olha só. Fábio, já pode vir pra cá, Fábio, por favor. É tão absurdo que o Inter encontrou uma brecha Isso. na normativa para não tomar cartão amarelo. Ernest, a normativa com essa brecha, tudo bem, Fábio? Já será revogada. Não, e aí é Com mais, esse ou seja, adendo é mais sobre a absurdo questão ainda. dos capitães. É Mas eu não mais tenho absurdo nenhuma ainda. dúvida. A arbitragem Porque é o ruim Inter não e a pode normativa fazer. também. O Inter não pode fazer 11 faltas e tomar 8 cartões amarelos. Ernest, O Inter não. que é, Bruno? Mas são 4 por reclamação. 4 por reclamação. Não interessa. A Não interessa. A verdade é que a arbitragem é ruim e a normativa também. Claro, E aí o cara, vira uma Amanhã, o cara que tem que amanhã a normativa vai ser revogada. o cara que tem que pegar e ficar distribuindo cartão amarelo num jogo pra segurar um jogo, além de um bunda mole, é muito, mas muito incompetente. Muito incompetente. E o árbitro de ontem, além de bunda mole, foi incompetente. Meu Deus do céu. Leonardo Sonda, vamos lá. Roger Machado disse que esse ponto lá na frente será comemorado. Esse pontinho que o Inter conseguiu lá em BH ontem, Sonda. Exatamente, Gamba. O técnico Roger Machado falando sobre a partida e sobre esse ponto conquistado. O Roger chegou até a citar que talvez estas polêmicas de arbitragem tenham dado um gás a mais aí para os jogadores do Internacional. Elogiou bastante a atuação do grupo de jogadores, principalmente após a expulsão do Rojo ainda no primeiro tempo. Vamos ver o que disse o técnico Roger Machado sobre esse empate lá em Minas Gerais. Pela circunstância da partida, né, você jogar acho que pelo menos 70 minutos com um jogador a menos e pela condução da partida pela arbitragem, eu acho que é um ponto que a gente deve comemorar muito, né? A gente conseguiu
segurar bem, mesmo com as decisões um pouco controversas da arbitragem, mas mostrou uma equipe com garra, com superação, não querendo vender caro o resultado com inferioridade de jogadores. Eu penso que é um ponto muito importante. A gente lá na frente tenho certeza que vai comemorar esse ponto fora de casa com jogadores a menos. Tem toda a razão, Roger. Lá na frente esse ponto será comemorado. Quero falar sobre o jogo, tá? Quero falar sobre o jogo em seguida. Saiu de campo ontem adjetivando a arbitragem, Lixo. na minha opinião, como deveria ser adjetivado. Lixo, Ele fala lixo várias vezes. Vamos lá. É possível analisar o desempenho do Internacional sem passar pela arbitragem, Ribeiro Neto? Não, o que é possível analisar a forma como o Inter conseguiu aguentar a pressão do Cruzeiro, que é elogiável. Tá? O Inter estava bem com 11 contra 11? Não, aí que tá. O Inter não estava bem no 11 contra 11. Isso é um recorte? É um recorte, mas temos que analisar. Quando o Inter perde o jogador e a expulsão foi justa, entendeu? Mas era para amarelo também, era o segundo amarelo, ia ser expulso igual, tá? Então, o Internacional modifica completamente a sua estratégia e aí vai para um outro tipo de jogo. E o Inter foi muito bem. É óbvio que teve que contar com o Antony fazendo uma baita defesa, beleza, é do jogo também. Tá? Agora, no 11 contra 11, o Inter não conseguiu nem de perto o desempenho que teve no último jogo. E eu acho que essas coisas a gente tem que analisar. Porque o Inter agora, domingo, vai enfrentar o Juventude e nós vamos ter que tipo de jogo o Inter vai fazer. Ou seja, o Inter não está conseguindo, né, ter desempenho fora de casa. E isso também é uma questão preocupante. Agora, no que concerne, né, ao ponto que o Inter ganhou, parabéns ao Inter. Parabéns, foi um baita do ponto conquistado diante do cenário que estava sendo visto. Interessante, o Ribeiro fez uma distinção aqui, né? O Inter 11 contra 11 e a circunstância do jogo que faz com que o Inter comemore esse ponto conquistado lá em Belo Horizonte. Eu acho que o Inter conseguiu aquilo que queria, tá? Ontem eu trouxe uma preocupação aqui em relação ao Roger especificamente, daquilo que ele apresentou no Grêmio e também no Juventude, uma dificuldade para jogar fora de casa. Esse Inter está crescendo, está evoluindo, precisa ainda melhorar, até por uma questão de entrosamento, novos jogadores chegaram. Agora, fora de casa, quando o Inter entra com a missão de empatar, e essa é a ideia que o time me passa pela postura que apresenta mais uma vez jogando como visitante, tu tá mais perto de perder. Porque eu olho para a escalação do Inter ontem e eu vejo um meio-campo com Fernando, que é muito bom jogador, Thiago Maia, ou seja, são volantes também de construção, o Inter com 3 meias, com centroavante de qualidade. O Inter não tinha um time ontem para ficar todo atrás esperando o Cruzeiro só marcando sem qualidade para sair, mas era a postura, era a ideia. Eu não sei se seria pelo jogo inteiro, mas foi enquanto o Inter teve 11 contra 11. E aí depois, óbvio, foi uma obrigação porque tinha um jogador a menos. Então eu acho que fora de casa o Inter precisa ser mais corajoso, porque tem qualidade para jogar melhor e vencer fora de casa. Olha, quando a gente estava fazendo a cobertura do jogo ontem no Vozes do Gigante, quando saiu a escalação, e é a mesma escalação, né? Os 10 do campo, pelo menos, sim, né? O Rocher saiu para o Antony entrar. Nós fizemos uma enquete e a gente perguntou, acerta o Roger Machado em manter a escalação? A resposta foi 92% para sim. Tá? Beleza. Agora, o que a gente viu no campo, a gente viu que não adianta manter a escalação e os 11 iniciais se a tua postura ela é diferente. A tua postura no Mineirão foi diferente da postura no Beira-Rio, mesmo com os 11 iguais, ou com os 10 em campo, porque o Inter permitiu que o Cruzeiro jogasse. O Inter não fez a bafa da saída de bola. O Inter não fez com que a zona de conforto do Cruzeiro fosse abalada. Pelo contrário, o Matheus Pereira tinha tempo para olhar o jogo e trabalhar a bola. Mesmo não tendo um lateral direito de forma aguda como o William, né? O Cruzeiro jogou muito também. Matheus Pereira joga muito. O Matheus Pereira joga demais. Matheus Pereira joga muito. Né? Então o Inter sucumbiu a este único jogador. Aí tu pode até me dizer, mas antes da expulsão ele também estava mal. Só que o contexto do jogo, ele é de 90 minutos. O jogo ele pode mudar no segundo tempo. Perfeito. Sim. Se ele tem 11 contra 11, talvez ele ia mudar, ia arrumar o jogo de outra forma. Então, assim, é um tanto, acho que é um tanto, vamos dizer, a gente não pode deixar de olhar a expulsão.
tá? E eu vou divergir de novo, ô Ribeiro. Eu acho que tem critérios e critérios. O Rohel, ele tem 1,91. O menino, o Caio Jorge, que ele fez a falta, tem 1,70. Tá? Quando tu vai cabecear uma bola com o braço, em nenhum momento ele joga o cotovelo. Ele vem aparado no braço como todo mundo faz. A única diferença é que tendo 1,90 e tendo 1,70, o braço vai bater. Eu vou adotar o mesmo critério, Bruno Soares. Eu vou adotar o mesmo critério de um lance semelhante que aconteceu recentemente com o jogador do Grêmio, Gustavo Nunes. E eu vou adotar o mesmo critério também. Não era para expulsão. Só que já tinha cartão amarelo. Poderia ter dado o segundo. Assumiu o risco. E eu vou te dizer o seguinte. Assumiu o risco. Cartão amarelo. O VAR ia chamar. Como é que pra não revisão. abriu? Não, ninguém disse que ele não abriu. Não, ele disse que não teve o movimento. Ele não teve o movimento, foi isso que eu disse. Claro, mas porque quando tu vai com o braço aberto, o Gustavo Nunes também não teve o movimento. Vamos lá. Mas aí a partir de agora, pro Gamba e pro Ribeiro, o jogador de futebol vai pular pra um cabeceio com as mãos amarradas pra trás. Assim. É assim que vocês querem que o jogador cabeceie a bola. Cara, é normal o movimento. Ele não faz assim. Ele tá com o braço aberto tão somente. Não é isso. O que a gente tem que discutir é: isso vale pro Rohel, vale pro Gustavinho e vale para tantos outros jogadores. Teve critério errado. Quero concluir. Quero concluir. Por mais que não exista a intenção manifesta do cotovelaço... Não teve, só o Ribeiro viu isso. O culposo, não o doloso. Ele sobe com o braço aberto e a arbitragem no Brasil considera isso lance para expulsão. Tá, e tu considera o quê? Eu considero, de acordo com o critério da arbitragem, que o jogador num lance assim, ele assume o risco quando vai com o braço aberto, porque ele sabe que a arbitragem vai botar pra rua. Qual é o risco? E a arbitragem que tá errada. Ele sabe, o risco é que ele saber que ele vai pra rua. Ele não sabe que ele vai pra rua. Ele sabe porque o critério da arbitragem é, se tu vai saltar com o braço aberto dessa forma, por mais que não tenha intenção, o árbitro do Brasil vai te botar pra rua, velho. Quem jogou bola pelo menos uma vez na vida sabe que tu tem que abrir o braço, cara. Eu concordo, Bruno, mas a arbitragem no Brasil tá considerando lances assim como lances de expulsão. Por isso que eu tô criticando a arbitragem. E se tu pegar um Aí eu vou voltar na questão do Roger. Tu acha que o jogador não é preparado para saber o critério da arbitragem? Desculpa. Deveria? Desculpa. Só um pouquinho, vocês estão... Talvez o Roger não chegou ontem. Vocês estão brigando com a imagem, tá? O Rohel, ele não salta com os braços abertos. Ele primeiro livra o jogador e depois salta. Não livra, ele abre o braço. É normal abrir o braço. Bota de novo. Bota de novo aqui. Bota aqui. Olha a imagem. Olha o lance aproximado. Olha o lance aproximado. Vamos lá. Ó, a falta e depois ele vai saltar. Foi falta. Não. Mas não foi expulsão. Bruno. Nossa, expulsar por causa disso é loucura. Vamos botar uma imagem de novo, só um pouquinho. Então, te apega agora no Caio Jorge e olha o braço do Caio Jorge, ele faz a mesma... Olha só, cara, ele pula aqui, ó, no corpo do Rohel igual. Olha, ó, ele chega a empurrar o Rohel. A diferença é a altura, a mesma daí coisa. um pega na costela e o outro no rosto. Claro, foi o que eu disse. É normal isso. Só que assim, a gente não pode... Cara, a gente não pode... Eu vou discutir isso aí, cara, com todo respeito, assim, ó. Não, com todo respeito mesmo. A sua opinião e tal. Tu joga futebol com o braço aberto, é normal. Lance no mínimo para cartão amarelo. Mas é o que a gente tá dizendo, é para cartão amarelo. Sabe por que o VAR, olha só. Sabe por que o VAR, ele não foi nem no VAR? Ele não foi nem no VAR. Porque assim, isso até deixar claro, né, talvez pro nosso telespectador. Se ele dá um cartão amarelo e um vermelho, não haveria influência do VAR. O VAR não poderia chamá-lo para pegar e reverter o cartão. Mas como ele deu o cartão vermelho direto, o VAR poderia ter chamado e aí ele então poderia tirar o cartão vermelho e dar um amarelo. Só que ele já tinha o amarelo. Então é por isso que ele não chamou. Claro. Então o grande negócio não está no amarelo. O grande negócio está na imprudência do Rohel. Obrigado. Não, ele seria expulso de qualquer jeito. É isso que eu tô tentando falar desde Ele seria expulso de qualquer jeito. O que a gente está debatendo é que não era para vermelho direto. O jogador no Brasil tem que entender que em lances assim a arbitragem vai considerar lance para expulsão. Por mais que não tenha intenção de acertar o jogador adversário. Em quantos países a arbitragem não é profissionalizada? Eu vou te dar um exemplo, tá? Não, só para... Um lance assim, talvez numa arbitragem sul-americana não seja expulsão. Tá. Em quantos países... Arbitragem sul-americana, Libertadores, não seja lance para expulsão. Em quantos países nós temos aí a arbitragem não profissionalizada? Não faço a menor ideia.
Um abraço pro Zé Aldo, inclusive. Não faço a menor ideia. Tá, então assim, ó. Um forte abraço O Brasil, eu sei. Não, o que eu sei. Desculpa não ter essa informação. Não, e jornalista falar que não sabe, tá tudo certo também, né? Porque às vezes tem aquela coisa, não, gente, a gente tem que ter todas as respostas. Não, eu não faço a menor ideia. Mas a minha pergunta é intencional justamente para causar essa reação, porque o único lugar, um dos poucos lugares que eu sei é do Brasil. No Brasil não é profissional a arbitragem. Então, um e-mail ou um comunicado ou um pombo correio da International Board para uma federação onde nós temos uma arbitragem que não é profissional, não serve para absolutamente nada. Nós vamos seguir vendo árbitros caseiros, medrosos, com medo de se assegurar com o apito nos 90 minutos, com medo do VAR. É isso que nós vamos ver em 2025, 2026, 2027. Os donos da bola vai estar aqui e a gente vai estar fazendo a mesma análise. O despreparo da arbitragem / árbitro caseiro e com medo. Bora lá, vamos falar de Soteudinho. Vamos virar a chave e falar de Grêmio aqui no programa. Só me dá um minutinho rápido. Claro que sim. Ó, primeiro mandar um abraço pro seu Sérgio Santos e pro Rodrigo Santos, pessoal de Canoas. O Rodrigo Santos me transportou até aqui e o seu Sérgio Santos é pai do Rodrigo. Olha só. São parentes do Paulo Santos, seus colegas? Paulo Santos. São telespectadores assíduos dos donos da bola, então um abraço e um beijo especial pra eles. Cara, e a minha pequena Isabela. São da melhor cidade do Rio Grande do Sul. O quê? São da melhor cidade do Rio Grande do Sul. Canoas, olha aí. E a Isabela, minha pequena filha. Grande Belinha. 7 aninhos hoje, cara. Opa, 7 aninhos já. Parabéns pra Belinha. Um beijo pra minha querida filha, pra minha razão de estar de pé. Não fosse ela, meu irmão. É a força que esses pequenos têm. Posso mandar um abraço também? Óbvio, né, cara? Tenho certeza que todos vocês admiram demais essa pessoa que eu vou mandar um abraço. Paulo Roberto Falcão. Bola. Gravei com o Bola lá no De Carona com o Gamba. Ele disse que assiste a gente às vezes. Tá bem. Eu imagino o Falcão apavorado com as atrocidades que a gente fala aqui no programa, tá? Então o Falcão assiste a gente às vezes aqui. Um grande abraço pro Bola, Paulo Roberto Falcão. Muito amigo de Renato Portaluppi. Eles são e já que estamos falando, já que estamos falando outro dia o Ernest comparou né? ele com o Johnny aqui, né? Ele deve ter dado um chute na televisão. O Ernest foi falar do Johnny aqui. Zinedine e Johnny. Mas assim, você comparou com o Falcão também, ele deve ter chutado a TV. Assim como Buffantoni. Buffantoni. Do Buffon, né? Por causa do Buffon, né? Chamem agora, a partir de hoje, o goleiro da base do Inter de Buffantoni. Legal, muito bem. Né? Vamos lá, senhor Leonardo Sonda, Soteudinho, fica ou não fica no Grêmio? Deve ficar, viu, Gamba? O Soteldo está emprestado ao Grêmio pelo Santos até o final desta temporada e tem uma opção de compra neste contrato de empréstimo de 5 milhões de dólares, aproximadamente 28 milhões de reais. O Grêmio fala em definir esta situação apenas no final da temporada, ao término do Campeonato Brasileiro. Mas em off, o tricolor confirma, Gamba, que tem a intenção, de fato, de comprar o Soteldo em definitivo, apesar de se tratar aí de um valor alto, quase 30 milhões de reais. Muito bem. Vale ou não vale, Bruno Soares? Nessa história é o seguinte, nem o Grêmio acha que vale, tá? O Grêmio quer ficar com ele, como disse o Sonda, mas o Grêmio acha que esse valor é muito alto e vai tentar, em dezembro, negociar para baixar essa pedida. 5 milhões de dólares, quem sabe 13.800, por aí. E o Grêmio acredita que vai conseguir porque o Santos está precisando de dinheiro, está na Série B, pode ser que volte para a Série A, a tendência é essa, e vai tentar negociar o jogador para lucrar. O Soteldo quer ficar no Grêmio, mas tem um ponto bem importante nisso. A relação Soteldo e Renato. O Soteldo se comportou bem nesta temporada. Teve um episódio que foi o não retorno dele na data prevista da Venezuela, naquele período, e o Grêmio entendeu que o Renato conseguiu contornar bem essa situação. Então, uma coisa tem link com a outra também. Eu acho que o Soteldo é muito bom jogador, ele não é craque, ele não tem um grande poder de finalização. Não banalizem a palavra craque aqui nesse programa, pelo amor de Deus. Porque eu estou dizendo que ele não é. Ele é driblador, ele é aquele cara que não tem um drible só para um lado, ele vai para os dois lados, ele vai no fundo, ele cruza, ele vai para dentro. Eu acho um jogador muito interessante que o Grêmio tem mesmo de tentar ficar com ele. Já que tu lembrou esse episódio aí de... Não sei se a gente pode adjetivar como um episódio de indisciplina, questão dele ter ido lá para Laguaira, na praia, não voltou, dá? Indisciplina. Tá bom, indisciplina. Claro. Tá. Sabe o que sustentou o Soteldo? O campo do Soteldo. Claro. Se o Grêmio tivesse um jogador titular, só isso, indiscutível, para a posição do Soteldo,
o Grêmio não permaneceria É com o Soteldo. sempre o campo. O Grêmio... O campo sustentou Sempre. a permanência dele, o perdão a ele, o fato dele já jogar em seguida, porque no campo ele estava resolvendo. Assim, ó, agora é o seguinte, deixa eu tá? só Eu tô complementar uma coisa. fechado com o Grêmio nessa aí. Não vale 5 milhões de dólares. Desculpa, a pedida é muito alta. Eu não vou nem entrar na questão do valor, tá? Porque a gente sabe que às vezes por exemplo, o clube que empresta bota um valor lá em cima justamente para tu depois para tu tentar diminuir e ganhar talvez, né, o valor que tu acha que é o queria correto, mesmo, né? Então, por exemplo, eu quero 3, mas eu vou botar 5 para ganhar os 3 depois. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que o Bruno falou aqui agora para nós, que talvez exista uma entrelinha na informação do Bruno Soares, tá? Que é a seguinte. Link com o Renato? Link com o Renato. Sim. Exatamente. Né? Se o Grêmio já está planejando ficar com o Soteldo, né? Ou quer diminuir os valores e tudo mais, e o Grêmio entende que o Soteldo foi bem no Grêmio por causa do Renato, parabéns, torcedor gremista, você já tem o treinador. Não é exatamente foi bem por causa do Renato, mas eles entendem que aquele episódio foi muito bem conduzido pelo Renato. Bom, então vou continuar dizendo, parabéns, torcedor gremista, você tem um treinador em 2025. Você enlouqueceu o torcedor do Grêmio que quer a saída do Renato, né? Deixa eu só dizer uma coisa aqui, ó. Não tem nada acertado, tá? Entre Renato permanecer ou Renato sair. Nada acertado. Então, o que você lê, o que você ouve na internet, o senhor tem que fazer um filtro, mas muito bem feito. Cara, olha, muito bem vai ser uma feito. surpresa muito grande. Tu imagina no quê? final do ano no Serra. Não é, cara, é que o Pedro está dizendo corretamente é que a gente pode achar A ou B. O fato é que no momento não tem nada definido. Assim, cara, o Renato sempre deixou para depois. Então pronto. Mas é que estão pronto. Mas, Ribeiro, mais tu me ajuda, porque estão afirmando que o Renato já não vai ficar mais no Grêmio, que é uma decisão dele e que ele já teria comunicado à diretoria que não vai permanecer. Que está decidido que Entendeu? vai ficar. Então, assim, ó, não há nada. O pessoal é muito ansioso, velho. O Grêmio e o Renato conversarão. E a decisão, ela é quase que unilateral. É o Renato que vai decidir se vai ficar ou não. Agora, tem um detalhe muitíssimo importante. Todos os reforços que o Renato pediu vieram, mais uma vez, nessa quarta passagem dele. Quarta passagem do Renato, né, no Grêmio? Sim. Tá. Alguns, convicção do clube. Então tem que ter, pelo menos para 2025, um acordo muito bem feito entre o que Renato quer e o que o Grêmio quer. Pergunta. Só isso que eu quero dizer. Soteldo, nosso debate. É um jogador que o Grêmio, instituição, vê como fundamental para 25? Ou Soteldo era o jogador da convicção do atual treinador? É do clube. É do clube. Não. É do clube. Por 5 milhões não é do clube. Mas nem o clube. Mas nem o clube não vai quer. pagar Tu ouviu o que a gente 5 falou? Mas é do clube quer ou pagar é do menos. treinador? A convicção é do Grêmio. É do Grêmio? É do Grêmio. É do Grêmio. O clube A que é o convicção é do Soteldo, Grêmio. claro. Porque o que a gente tanto discute aqui? O Grêmio tem que ter, Grêmio como instituição, a autonomia nas contratações. E tem. Hoje tem. A gente pode debater a direção do Grêmio, como que ela lida com o Renato, a gente pode criticar por vários caminhos, mas em relação às contratações está muito claro. Perfeito. Essa diretoria contrata pela cabeça dela. É óbvio que ela não vai contratar um jogador que o Renato, eu não quero. Sim. Não, o treinador tem que querer, porque é ele que vai usar. Sim. A conversa Mas precisa existir. um exemplo. Mas ela contrata da cabeça dela. Bruno, um exemplo. Tem que parabenizar o Bruno aqui, que foi muito criticado, justamente, mas quando merece ser elogiado, Olha aqui, a gente tem que falar. Não, e o trabalho foi um trabalho de pesquisa, Sim. de procura, de olhar o mercado Só pra trazer. nas contratações que o Grêmio fez agora. Tudo aquilo que se condenava, né? O Grêmio só olha para o óbvio. O Grêmio não olhou para o óbvio nessa Não foi o janela. Renato quem contratou o Monsalvo. Não olhou para o óbvio. Só para trazer, por exemplo, dois nomes que sempre a gente tem que lembrar como os ideais nos 11 do Grêmio, tá? Por exemplo, o Soteldo é uma convicção do Grêmio. Sim. O Diego Costa é uma convicção do Renato, tá? Só para contextualizar os dois nomes mais importantes do setor de ataque do Grêmio, tá? Diego Costa é uma convicção do Renato. Renato não abriu mão de não ter o Diego Costa. Figura do centroavante, a figura né? dele e o nome Diego Costa, né? Não só o nome, né? E Mas o um cara de estofo, né? Tanto é que o Soteldo vem depois, né? Então, assim, tem alguns nomes que é por isso que eu falei do acordo muito bem feitinho entre Grêmio e Renato. Porque, assim, o Grêmio tá numa sinuca de bico e o Ribeiro Neto sabe muito bem disso. Quem é que o Grêmio vai trazer para o lugar do Renato? Não, e aquela coisa assim, Renato, que o Grêmio vai trazer? Eu vou te dar o Rodrigo Caio. Eu vou te dar. É mas tu aqui. vai ganhar o Arezo. Tu vai ganhar o Monsalvo. Sim.
Sim. Aliás, Entendeu? o Rodrigo Caio está Contraponto. fazendo os mesmos passos daquele lateral que o Grêmio acabou mandando embora recentemente, que se machucou lá Em Curitiba. Lá em Curitiba. Como é que é o nome do lateral? bom Esqueci lateral, agora. Leonardo Gomes? Leonardo Gomes. bom O lateral. Rodrigo Caio está indo jogar no sub-20 do Grêmio para ganhar minutagem. Hoje? Cara, Contra o isso Passo Fundo, hoje o em jogo. Eldorado. Na boa, isso é só é um péssimo indício isso, cara. É um péssimo indício. Por quê? Porque se ele... Em dezembro ele tá fora. Ele não vai ficar, cara. Em dezembro ele tá fora. Porque ele não. Porque para mim é muito claro. O fora. Léo Gomes não tinha condição de atuar nos titulares. mas eu vou- no treinamento dos mas eu ideais. vou lembrar, Parece mas- que o Rodrigo Caio não Mas tá olha tendo. só, eu lembro aqui, fora. eu lembro, Mas é eu que também lembro é uma aqui, maneira né? de dar sequência, né? Eu, Sim, mas eu que acho- sequência? Não, tu tem que jogar. Não, mas Não, ele- claro que sim. Mas por que não botar pra jogar então onde ele tem que jogar? Não, Justamente mas é porque talvez ele não tenha essa vai segurança. Claro, porque Não ele tem a não segurança, vai Pedro. contribuir. Pedro, é melhor ele Exatamente. jogar no sub-20 do que ele não jogar. Eu também vejo desse lado. É? Eu Não, também isso vejo. sim, Não, isso a sim. questão futuro, se ele vai ficar Não, ou não, sim. são outros É, 500, não, tá? se tu quiser discutir a origem da contratação, beleza, fecha contigo. Isso, sem contar Mas já isso. que tá aí, Olha, bota pra e jogar. eu vou dizer, tá? Eu vou dizer, me despindo do meu clubismo, quando disseram que ele ia vir pra cá, eu falei, cara, vocês estão Falou. contratando um Falou. cara horrível. Falou. De volta com Donos aqui na tela da Band e também no YouTube. Daqui a pouco tem Alexandre Mota com Boa Tarde RS. Deixa eu colocar na tela para vocês aqui o resultado final da nossa enquete. O Alexandre Ernest tem uma informação de momento sobre esse assunto aqui, ó. O Inter foi prejudicado pela arbitragem contra o Cruzeiro, 67% sim, 33% não, ou seja, a absoluta maioria entendendo que o Inter foi prejudicado. Qual é a informação, meu caro Alexandre Ernest? A Associação dos Árbitros de Futebol do Brasil, ela emitiu uma nota contra o Roger Machado. Entre outras coisas, ela chama... Não foi contra a arbitragem. Não. Foi contra o Roger. o Roger Machado. Entre outras coisas, a Associação dos Árbitros de Futebol do Brasil diz que o técnico do Inter foi insolente e abusivo, além de dizer que ele foi desrespeitoso, né? Ele teve um gesto de falta de educação ao falar, né, que a arbitragem foi um lixo ao final da partida ali no túnel, né, quando vai para o vestiário. Você, torcedor colorado que está nos assistindo, por exemplo, né, você pode ver essa nota no Instagram, por exemplo, @abrafuteoficial. E eu recomendo muito que vocês não falem que a arbitragem de ontem foi um lixo. Justamente para que vocês, de repente, não tenham também, né, nome citado e tal. Ainda que a nota seja um lixo, você não pode dizer, tá, que a arbitragem foi um lixo. É importante destacar isso. Não diga que a arbitragem de ontem foi um lixo. Ela foi, mas você não pode dizer. Você, de repente, pode pensar isso. Aí sim, tudo bem. Mas falar não é legal. E aqui, ó, @abrafuteoficial. Recomendo, vai dar uma lida lá, mas não fala que a arbitragem foi um lixo. Muito bem, dito isso, vamos para o Boa Tarde RS. Ele estará no nosso telão, o senhor Alexandre Mota, brilhando conosco. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Os destaques do programa em seguida. Boa tarde, Gamba. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Eu vou antecipar um dos destaques. Na verdade, um assalto ao mercado no bairro Partenon, pertinho aqui das novas instalações da Band RS, na zona leste aqui de Porto Alegre, que terminou aí com 2 bandidos mortos, né? A Brigada Militar, um brigadiano, na verdade, estava no local e acabou reagindo durante esta tentativa de assalto, e os 2 criminosos devem estar nesse momento abraçados ao capiroto. Este e outros destaques a gente mostra no decorrer do programa. Tá? Gostou do capiroto, professor? Aqui, Gostou, né? Bom Então programa, tá bom. Ó, Mota. beijo pra vocês, coraçãozinho.